Mateus 13, do 10 ao 17. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Então, essa é a pergunta que as pessoas têm dúvida, né? Por que ele fala com parábola? Por que ele fala por parábola? Ele não poderia falar simplificadamente, abertamente, bem simples com o povo? Poderia. Mas por que ele não fala dessa forma simples, para que o povo entendesse? Um linguajar fácil de compreender. Aí ele responde: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Então existem aqui dois tipos de pessoa. Alguns eles vão entender. Isso aqui você vê também no nosso meio, tá, irmãos? Isso aqui você vê. Bastante. Quando nós estamos falando do evangelho orgânico, desse evangelho de dentro para fora, no nosso meio tem um grupo que entende o que a gente está falando. Mas no nosso meio tem um grupo que não entende o que a gente está falando. E para uns está claro ali, está bem claro. Para outros, eles olham, mas não enxergam. Eles escutam, mas não entendem. É a mesma coisa que acontecia naquela época, também acontece nos dias de hoje. Então ele fala assim, ó, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado. E a grande questão é, ao que tem, ele tem o que o outro não tem? O que ele tem e mais lhe será dado, ele vai ter em grande quantia. E o que é que o outro não tem, e até o que ele tem será tirado. Então, essa é a grande dúvida, a grande questão. E no versículo 13 ele fala: é por isso que uso parábolas. Ele vai explicar: ó, exatamente por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Eles escutam, mas não ouvem e nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Então, aquilo que eu falo para os irmãos, o evangelho orgânico, irmãos, ele não é compreendido por todos. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir essa verdade. O coração delas, elas não recebem. Por que quando nós falamos assim, olha, nós temos que ser abençoadores e não precisamos ser abençoados, tem coração que recebe essa palavra. Tem coração que fala assim, ó, esse homem é louco falar um negócio desse, eu estou aqui para ser abençoado e ponto, acabou. O que eu mais quero na minha vida é ser abençoado. Eu não estou aqui para ser abençoador de ninguém, não. Quem tem que ser abençoador é Deus e não sou eu. Né? Por quê? Porque o coração dessa pessoa, ele não compreende isso, porque o coração dessa pessoa está endurecido. Ele ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, eles não veem o que a gente está vendo. De modo que seus olhos não veem, tão fechados que eles não conseguem ver. E os seus ouvidos, eles não conseguem entender, ouvir. Por quê? Porque o seu coração não entende. E não se voltam para a verdade, não se voltam para a revelação, não se voltam para a árvore da vida. Eles nem permitem que Deus cure essa pessoa. Eles não se permitem ser curados por Deus. Felizes, porém, são seus olhos. Por quê? Porque eles estão vendo. Seus ouvidos. Por quê? Porque eles estão ouvindo. E eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas eles não puderam. Então, mas por que o Senhor usa por parábola quando ele fala com o povo, então? Tem aqui alguma coisa que a gente precisa entender. Por que quando eu falo, tem meia dúzia de pessoas que entendem e tem meia dúzia de pessoas que não entendem? Do mesmo grupo, irmãos. Do mesmo grupo. As pessoas são inteligentes iguais, são estudadas, são capacitadas,
Por que que umas ouvem e entendem, e as outras ouvem e não entendem o que a gente está falando? Eles levam para o outro lado. Eles questionam e tem um monte de argumento para dizer que a gente está errado e que eles estão certos. Por que que isso acontece? E aí a pessoa vai falar assim, não, eles não escutam porque não chegou o tempo deles ouvirem ainda, porque não foi da vontade de Deus que eles entendessem ainda. Será que não, irmãos? O problema está na palavra que a gente está falando? Está no pregador o problema? De forma alguma. Está sendo falado a mesma palavra, o mesmo pregador, só que o problema está no ouvido que está ouvindo e na mente que está recebendo. Esse é o grande problema. Por que que a gente fala as coisas aqui, tem gente que fala assim, nossa, irmão, que maravilha de palavra, que entendimento maravilhoso, isso é libertador, e você fica maravilhado de ver que as pessoas estão entendendo. E tem outros que falam assim, não, tá errado, isso aí não pode, isso aí não é assim não. Esses irmãos aí estão loucos. Por quê, irmão? Será que Deus não quer que os demais entendam? Ou o problema está na disposição do coração daquele que ouve? O problema está na disposição do coração daquele que ouve. Eles não querem Deus, não adianta. Eles não querem. Então, para eles, o que acontece? Eles querem ouvir de Deus aquilo que lhes abençoa. É isso que acontece. E desde o princípio acontece isso. O próprio Jesus pregando era assim. Imagina nós. Se o próprio Jesus pregando, o povo da religião ali, os religiosos, ficavam com o que eles tinham de teologia e não com aquilo que Jesus falava, imagina nos dias de hoje, irmãos. O quanto é difícil para essas pessoas entenderem. O quanto eles têm que buscar se desfazer e desconstruir tudo aquilo que é o seu ego, o seu entendimento do certo e do errado, para que eles possam, então, viver, conhecer e viver essa palavra que Jesus está dizendo aqui. Que ele dizia por parábolas, porque na época era necessário dizer por parábolas, e hoje, muitas vezes, aquilo que nós estamos falando, as pessoas ainda estão vendo que são parábolas. Por mais simples que nós falamos, as pessoas dizem, irmão, não fala por parábola não, porque eu não entendo. É o que acontece, irmão. Mas Jesus, ele fala assim, ó, a vocês, ele pega as pessoas que estão entendendo ali, esse grupo de pessoas aqui, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Essa é a grande pergunta. Mas por que a uns é dado e a outros não é dado? A resposta é muito clara. O problema está na disposição do coração daquele que ouve a palavra. Então, o problema está em Deus? Não. Deus não quer que a pessoa entenda? Não, não é isso. Ele quer que a pessoa entenda. Mas o único problema ali, que é o grande problema da humanidade, é que a pessoa, ela não pode ouvir Deus, porque ela já se fez Deus no lugar de Deus. Ela já tem o Deus dela. E ela não abre mão do Deus dela. O Deus dela é aquela que decide por ela o que é o certo e o que é o errado. O Deus dela talvez seja a sua própria convicção, o seu ego, a sua vontade, o seu querer, a sua necessidade. Então, existem vários deuses nela. E ela, então, não abre mão desses vários deuses para assumir a vontade do soberano. Então, essa pessoa, quando ela vai diante da palavra, ela ouve, mas ela não entende. Porque não há uma disposição nela. Ela não está querendo Deus, ela está querendo os favores de Deus. Ela não quer a natureza de Deus sendo revelada nela. Ela quer usar o poder de Deus em favor dela. Então, essa pessoa não vai ouvir Deus. Não vai entender os mistérios do reino dos céus. Porque quando a gente fala de anfíbio, irmãos, a gente dá a palavra, fala do anfíbio, fala do amor ágape. Para uns é tão simples entender, mas para outros não entende. Mas não é que eles não entendem porque
Deus não quer que eles entendam. Não, Deus ele quer que todos entendam e que todos vivam essa maravilha. Só que o que está no coração do ouvinte atrapalha ele de ouvir a Deus, impede ele de ouvir a Deus. Então aí que está o grande problema, né? Então, por isso, a alguns é dado e a outros não é dado, porque o problema não está na palavra, o critério não é que Deus ele gosta de mais de um grupo de pessoas do que do outro, ele gosta mais do Arlindo do que da Cileide, ele gosta mais da Elma do que do Valdecir, isso não existe, irmãos. Ah, mas Deus ele gostava mais dos judeus do que dos gentios. Jamais, nunca houve isso. Nunca houve. Os homens entenderam assim por causa da disposição do coração maligno do homem. Então eles não compreendiam Deus, eles não discerniam a voz de Deus, o entendimento de Deus. Então Deus para eles era um grande mistério. Para muitos nos dias de hoje continua sendo um grande mistério. Então Deus, ele é dito aqui nessa passagem que ele dá a alguns, mas não dá a outros. E aí as pessoas pensam, bom, se Deus quisesse me dar, ele me daria a compreensão. Não, Deus ele quer te dar a compreensão, só que você tem que abrir o teu coração, você tem que desejar Deus, você tem que amar a palavra, tem que ser uma pessoa que busque a revelação da palavra, que se aprofunda na revelação da palavra, não aquele tipo de pessoa que ouve, não entende, abre mão e não quer nem saber mais. Você tem que se aprofundar. Você tem que ir para cima da revelação, você tem que buscar o entendimento, para que na hora que vier a revelação, você tome a decisão, não, isso não é o que eu quero. Ou você tome a decisão, é isso que eu quero. Os que têm o coração limpo, um coração desejoso, que possui um coração que ao ouvir a palavra, toma essa palavra com poder, e em plena convicção de verdade. Então, o coração desejoso, o coração que possui, né, esse desejo pela palavra, de ouvir a palavra, que toma essa palavra com poder, com autoridade, irmãos, e com convicção, esse coração, ele é aquele que tem. Então, mais será dado. Mas a pessoa que tem aquele coração que não toma essa palavra com autoridade, com poder, não entende que é dessa forma, não recebe essa palavra. Ele não recebe esse tipo de entendimento, essa forma de compreensão, que ele precisa ser igual a Cristo, tomar as mesmas atitudes de Cristo, tomar os mesmos caminhos que Cristo. Então, esse coração, ele não tem disposição para viver dessa forma. Então, quando é dito para eles esse tipo de revelação ou essa parábola, eles não entendem. E até o pouquinho que eles entendem vai ser tirado deles. Até o pouquinho que eles tinham de entendimento, aquilo que eles achavam que tinha, também vai ser tirado. Porque no final de tudo, irmãos, a única coisa que vai sobrar é evangelho orgânico e a árvore da vida. Não vai sobrar mais nada. No final de tudo, só vai sobrar isso. Então, teologia vai passar, o histórico vai passar, as línguas passarão, tudo passa. Só vai permanecer o amor. Só o amor permanece. Então, o conhecimento teológico, isso que os judeus eles buscavam desde o princípio lá, né? Isso que os irmãos estão fazendo nos dias de hoje, nos dias de hoje. Os irmãos estão querendo que os outros, que as pessoas vivam igual os judeus viveram. Eles acham que a verdade está com os judeus. Ou melhor, que a verdade é o próprio judeu. Que engano, né, irmãos? Se os judeus tivessem feito tudo certo no passado, se eles tivessem acertado, nós não estaríamos aqui, irmãos. É justamente porque eles não acertaram que nós não devemos copiar os judeus. Igual as pessoas acham que tem que copiar o judeu. Ah, porque o judeu falou que a palavra tal é assim. Não copie o judeu, irmão. Se eles soubessem, se eles tivessem vivido o que é certo, né, o que era a vontade de Deus, nós não estaríamos aqui para poder revelar para nós estamos aqui para revelar para eles a vontade de Deus. E não o contrário. Os irmãos estão fazendo o contrário. Os irmãos estão achando que os judeus têm a verdade e nós não. Nós precisamos seguir eles. E quando é o diferente. Os judeus têm que olhar para nós e falar, não, servir a Deus é servir a Deus organicamente, igual esse povo que nunca teve uma teologia, foram abençoados. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos entender. Mas
os irmãos aí estão vendo, e muitos irmãos que eram para estar sendo, sim, reveladores mesmo naquilo que é a condição de ser abençoador, eles não estão sendo porque eles estão deixando a essência da vida, estão deixando o orgânico para viver a teologia ou o histórico. É o que tem acontecido. O resumo aí é que as pessoas acham que esse muito será dado e para quem tem pouco será tirado. As pessoas olham isso materialmente. Eles acham que é em termos financeiro material. Mas quando Jesus falou essa parábola, ele quis dizer entendimento. Quem tem a mente aberta aí para o entendimento, mais será acrescentado. Agora, quem tem pouco, aquele pouco será tirado, né? E as parábolas que ele fala é para quem entende as coisas celestiais. Os que entendem, fica só na terrena, não tem entendimento, não vai entender, só para quem entende celestial, acessa o céu. Então, aí os irmãos não se preocupem aí com as coisas material, que Jesus está se referindo a entendimento. Quem tem entendimento, está aberto para entendimento, mais será acrescentado a cada dia mais. Agora, quem tem pouco, não se abre esse entendimento, aquele restinho lhe será tirado. Amém, irmão? Isso aí é o que acontece com o pessoal de hoje, né, irmão? Que está querendo provar que os judeus é isso, que o judeu foi aquilo. Isso daí caíram no... Esse o pouco que eles tinham, eles acabaram de perder, na verdade, né? Porque não tem cabimento nenhum, né? Ficar nessa... Vamos dizer, nessa vida aí, ficar tentando descobrir as coisas lá do 1900 e branco e preto, lá, isso aí não tem nada a ver, né? Então, isso aí é, claro que aquele que tem e buscar, quanto mais buscar, mais vai ter, né? Não tem como não ter o entendimento, o crescimento, né? O discernimento, né? Não tem como, né? Agora o cara não pode ficar parado na história aí, vendo essas coiseiras aí que estão aí o pessoal está fazendo aí no YouTube aí para provar que o judeu é isso, o judeu é aquilo. Amém. Mas eu penso assim, Jesus, quando ele falava por parábolas, porque ele vinha da perspectiva que a pessoa fosse olhar para dentro de si e fazer uma aplicação pessoal naquilo que ele falava. Né? Quem ouvia, examinava a si mesmo. Então, eu vejo que aquele que tem mais lhe será dado, porque quanto mais você consegue entender e fazer uma aplicação pessoal na sua vida, mais mudança você vai ter. Então, mais coisas boas vão vir, mais mudança você vai ter, mais transformação você vai ter. E isso aí não é baseado no científico, mas sim numa realidade de vida de cada um. Então, Jesus, ele sempre, quando ele falava, ele levava a pessoa a ter um entendimento pessoal daquilo que eram os atos dela, né? Tanto que ele falava, olha, em relação àquela mulher, por exemplo, a pecadora. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, assim, ele estava levando as pessoas a pensarem. Só que muitos não entendiam por quê? Por causa do ego. Muitas vezes o seu ego não permite que você olhe para dentro de si e veja que precisa ser de algo para ser transformado. Então, é esse orgânico e esse entendimento que é acrescentado cada dia mais. Porque cada dia que eu entendo algo e eu removo aquilo que não agrada, aquilo que não está dentro da perspectiva de Cristo, eu removo, mais ele vai me dar, mais eu vou me encher. Agora, se eu tenho muito, acho que eu tenho muito, ou acho que eu tenho muita teologia, eu não preciso de mais nada, nada, acabou tudo, até o que eu não tenho, que é aquele pouquinho que me fazia olhar para dentro de mim, até aquilo vai ser tirado. Por quê? Porque quanto mais eu tento aprender, mais eu vou aumentar o meu ego e mais impossível vai ser da realidade, da perspectiva de Cristo entrar dentro de nós. Eu vejo assim. É que, veja bem que não é... Jesus falou por parábola assim para não ficar também tão fácil, né? Mas agora, se você pegar lá quando ele dos talentos lá, que ele dá 5 para um
acho que 3 para outro e acho que 1 para 1. Aquele que pegou 5 foi lá e granjeou mais 5, né? Então, você vê que o entendimento dele, o crescimento dele foi... Então, foi bastante, né? O segundo, a mesma coisa. Aí, aquele que teve 1, não fez nada, ainda enterrou aquele que ele deu. É terrível, cara, é terrível. Então, eu falo por mim mesma, porque enquanto eu estava dentro do meu próprio conhecimento da ciência, da teologia, eu não dava espaço para o entendimento, para a revelação de Cristo entrar em mim. A partir do momento que eu comecei a desarmar e a deixar que ele entrasse com as revelações, com a simplicidade, né, do evangelho em mim, que eu deixei ele mexer por mim, em mim, de dentro para fora, mas eu fui tendo entendimento. Então, assim, quando eu escuto uma palavra hoje, o entendimento que eu tenho é muito maior. Por quê? Porque hoje eu larguei a teologia, eu larguei o meu próprio entendimento, ou seja, eu não tenho nada mais daquilo que eu tinha. E aí, hoje, ele está me dando mais, né? Eu vejo assim. Apóstolo Paulo, né, Maelma? Apóstolo Paulo, né? Tudo que eu tinha, eu considerei perda diante de Cristo. Mas quem mais queria falar aí, irmãos? Muito bom conversar com vocês. Com Bruno Henrique? Eu vejo assim, né? As pessoas olham dessa forma, lendo para essas parábolas, que Deus deu uma certa quantidade para uns, para outros, né? Beneficiou uns e não beneficiou outros. Eu vejo assim, muitas pessoas, hoje no mundo, né, vê por quantidade, né? O termo quantidade. Ah, Deus favoreceu aquela pessoa lá com isso, com aquilo. E o pessoal tem costume de colocar assim na grandeza daquilo, né? Só que essas pessoas não conseguem enxergar que a verdadeira grandeza e diferença foi o amor dentro dessas pessoas. Deus, ele dá aquilo, mas e nada disso é o interesse verdadeiro de Deus. O verdadeiro interesse de Deus é o amor que você tem dentro de você para com os outros. Entendeu? Exatamente. Então, um exemplo mesmo assim, é aquilo que você se sai de dentro de você para com o seu amigo, para com o seu irmão, para com a sua família. É isso. Perfeito, Bruno. Exatamente. É isso aí mesmo. É aquilo que nós somos revelando aquilo que está em nós. Então, é o ser revelado. É isso aí mesmo. Parabéns. Eu só quero agradecer, porque eu gosto muito, eu acho assunto bastante maravilhoso, precioso. Estou feliz de ver o entendimento aí das pessoas. A alegria da gente, a gente expandir esse entendimento, né? De ver os irmãos cada vez mais entendendo. Eu só tenho a agradecer. Agradecer também, né? Agradecer sempre, gratidão sempre, né? E dizer que quem bate abre, quem procura vai encontrar. Caso contrário, não fazendo isso, não vai nem abrir e não vai nem achar. Então, fica aí a dica. Vamos esforçar cada vez mais, procurar entender, né? Abrir o ouvido para escutar, não só ouvir, tem que escutar e futuramente pôr em prática isso aí. É isso aí. Então, boa noite a todos aí. Amém. Você viveu isso, né, Valdecir? O dia que você se deparou com uma parábola dessa aí, você não se cansou, né? Você foi atrás, foi buscar, falou, não, eu quero entender. Eu quero esse discernimento aí, eu quero saber o que significa tudo isso. E isso foi a grande diferença na sua vida, esse empenho seu em querer aprender. Assim também aconteceu com a Cileide, com a irmã Elma também, que se empenhou aí para buscar. É tão lindo essa maneira de entender, né? Porque a gente não quer glória do homem, né? Eu achei tão bonito isso, irmão Aline. Jesus, ele falava por parábolas e nos ensinava a ser humilde, né? Através das suas parábolas. Ele tinha todo o conhecimento do mundo, entendimento do mundo, mas ele preferia falar da forma mais simples,
para que os irmãos, né, entendessem e ficassem com aquilo na mente trabalhando, né? E eu agradeço muito certeza. porque é diferente, sabe, Marne? Porque Aham. no sistema as pessoas querem ter um entendimento maior do que o outro, né? E quando vem uma Certo. pessoa fazer uma pergunta, você quer ser aquele que vai responder primeiro para parecer o mais sábio, o mais entendido. E eu agradeço muito, estou aprendendo muito, irmão Arlindo. Não é nem só com estudo, não, mas com a sua prática de atitude mesmo no grupo, com a sua... você é um exemplo pessoal, sabe? Eu tenho visto aqui nos estudos antigos que eu participei, até brinco com a Cileide, falo, nossa, Cileide, mas eu estou falando demais. Eu falo demais nesses estudos, gente. Aí eu fico pensando, peraí que eu estou conversando. Aí eu fico pensando, sabe, irmão Arlindo, como que eu falava tanto e vocês tinham tanta paciência de estarem me ouvindo e me suportando. Porque é aí que a palavra diz, né, que nós devemos suportar uns aos outros. Porque eu estava cheia de ego, eu queria abrir mão dos meus conhecimentos, e os irmãos poderiam me deixar de lado e me ignorar. E, assim, a maioria do tempo dos estudos, eu peguei aí mais de 15, 20 minutos ou mais, e os irmãos pacientemente me escutando. Isso, para mim, me trouxe um grande ensinamento, para mim aprender a ouvir os que vão chegar. Então, eu sou muito grata mesmo, por essa evolução que eu estou hoje, assim, no entendimento do orgânico e da revelação de Deus, é porque os irmãos não desistiram de mim. Viu? Não só o irmão Maravilha, mas Lindsay, Leide, Valdenci, todos aí. porque é uma família, né, irmã? É uma É família. A gente lindo. pode. E aqueles que quiserem fazer parte da família, a família ela vai abraçando todos, né? Nós vamos trazendo todos para o convívio dessa comunhão gloriosa. Então, a gente não tem aqui disputa, né? Jamais vai ter uma disputa. Então, qualquer entendimento que eu tiver que passar aí, ou tiver que levar algum irmão, vai ser primeiro com vocês. A conversa vai ser sempre aqui com a família, né, irmão? Porque é aqui que nós vamos desenvolvendo a nossa comunhão, para entendermos, para buscarmos aqui a revelação, porque Deus, ele diz assim, olha, de um lado da tampa da arca tem um querubim com as asas estendidas e tocando o outro querubim que está do outro lado da tampa da arca. Eles se tocam pela ponta das asas. E é no meio deles que eu falo. E é assim que eu creio, viu, irmãos? É dessa forma que eu creio que Deus fala. Então, quando eu estou tentando fazer por mim mesmo, vai entrar o meu ego, o meu entendimento de certo e de errado, mas quando eu estou em comunhão, em convivência com a família, aí Deus fala. Aí sempre Deus estará falando, na comunhão e na convivência familiar. Aí a gente tem condição de ouvir Deus, de entender a verdade, a resposta de Deus, né, para aquela situação que a gente vai viver ou está vivendo. Amém? Mas eu agradeço vocês, então, pela paciência de vocês. Agradeço vocês por serem os abençoadores nossos aqui, nossos abençoadores, nossos irmãos que tanto nos abençoam, com a presença, com a palavra, com a pergunta, com a resposta, com a dúvida, com o entendimento. Tudo isso é bênção, irmãos. Com o microfone aberto, com o silêncio, com o falar, não tem problema algum para nós, isso aqui é família. Vocês são o motivo de nós estarmos aqui. Agora, o motivo aqui são as pessoas. O motivo aqui é a comunhão. Isso aqui só tem valor se tiver essa comunhão. Senão eu estaria lançando palavras ao vento. Não seria essa comunhão. Não seria esse calor humano que a Cileide fala. É esse calor humano que interessa para nós. O que adianta eu conhecer algo e não puder, desse algo que eu conheço, entregar para que os irmãos também comam daquilo que eu estou comendo? Então, o importante não é a comida, o importante é ter com quem eu multiplicar esse entendimento. Amém?
Então fica aí Amém. meu grande abraço a todos vocês. O irmão falou de multiplicar e eu estava justamente na minha cabeça falando, essa família nossa, gente, o nosso pão é o entendimento. E esse pão a gente não divide, a gente distribui para multiplicar. A gente quer multiplica esse pão que é o entendimento. Amém, irmãos? Boa Amém. noite. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.